te castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. De suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu. E a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu. Muito bom, meus irmãos. Então, mais uma vez, dando início a este trabalho, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloquei aí este hino no tempo de espera para nós iniciarmos o culto, já para preparar os nossos corações para o assunto que nós vamos iniciar nesta terça-feira, que é o estudo bíblico do livro de Apocalipse. Provavelmente será um estudo longo, eu digo longo não só hoje, mas algumas terças-feiras, mas nós temos tempo, né? Até que Jesus volte, nós podemos ir estudando esse assunto. Vamos aproveitar a oportunidade de estudar esse assunto, de nos aprofundarmos. Minha recomendação para vocês é, desde hoje, que é o primeiro estudo, desde hoje, minha recomendação, pegue um papel, pegue uma caneta, pegue um bloco de anotações, um caderno, para você ir anotando aquilo que você for aprendendo, né? Aquilo que você for aprendendo a respeito do livro de Apocalipse. E no final desse estudo, certamente você terá uma boa visão
do livro, né? Nós vamos estudar e aprender juntos. Amém? Estou vendo aqui na nossa... em nossa live no Facebook a presença de diversos irmãos, irmão Everaldo, a minha esposa também está lá acompanhando, a irmã Leila, o irmão Jonatas, a irmã Karine, a irmã Andréia, a irmã Silvana, a irmã Gigi, a irmã Rose. A paz do Senhor a todos vocês, né? Então nós vamos orar a Deus para nós darmos início a esse estudo bíblico da palavra do Senhor. O meu plano era que nós estivéssemos fazendo esse estudo ao vivo, de maneira presencial na igreja, mas tivemos uma regressão aqui na cidade de Sorocaba e agora não podemos mais, pelo menos por uma semana, nos reunir presencialmente, né? Mas em breve tudo isso vai passar. Vamos orar a Deus então, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento por estarmos na tua presença, Senhor. Deus Santo, tu conheces o nosso coração, tu sabes o nosso desejo, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, Senhor, presencialmente. Hoje, meu Pai, nós estamos reunidos como igreja, cada um em seu lar, cada um assistindo com seus amigos, com sua família, ou talvez até mesmo sozinho. Meu Deus, eu te louvo pela vida desse irmão, dessa irmã, que está participando conosco deste culto, desse estudo bíblico da tua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, te louvo, Senhor Jesus, pela vida de cada um deles, ó Pai. Peço que o Senhor fortaleça cada um, Senhor, que não lhes falte a tua graça, a tua presença. Senhor, que nesta noite o Senhor venha falar ao coração dos irmãos neste estudo bíblico, e que esse estudo bíblico sirva, meu Deus, para nos fortalecer. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos... estou vendo aqui, mais irmãos se conectaram. O irmão Jonatas, o irmão Ronaldo está lá assistindo. O irmão Ronaldo parece que estava ansioso para esse estudo bíblico. Ele é fã número 1 do livro de Apocalipse, né? A minha sogra também está assistindo, minha mãe está assistindo. Que bênção, né? Temos aí isso eu estou falando só daqueles que estão no Facebook. Se eu for no YouTube, com certeza haverá outros irmãos lá assistindo também. Então, meus irmãos, eu vou colocar um hino da irmã Silvia, também está aqui dando a paz do Senhor. A Ildete, lá de São Paulo. É isso aí, meus irmãos. Vamos juntos, que o estudo hoje está uma bênção. Eu vou colocar um hino para nós juntos louvarmos ao Senhor, e depois que o hino terminar, nós já vamos entrar no estudo da palavra de Deus. Amém? O hino de número 300, que também tem a ver com o Apocalipse, né? A esperança da igreja é a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição. E dos sepulcros em breve se levantarão na glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança
sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços dos usurpadores. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar. A glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Muito bem, meus prezados irmãos. Acompanhamos aí, louvamos a Deus juntos com o ensino da harpa cristã. Nossa esperança é a sua vinda. Então nós vamos agora dar início ao estudo do Apocalipse. Mas eu entrei aqui no YouTube e eu vi os diversos irmãos que estão conosco, né? Estou vendo aqui nosso irmão Liciomar. Gostou da guitarrinha aí, irmão Liciomar? O guitarrista aí tocou um bom country nesse hino, né? Temos aqui a nossa irmã Rose Santos, que pede oração. Nós vamos orar por ela no final. O irmão Alexandro está lá conectada. A irmã Zanza e muitos outros que estão aí conosco, né? Então, mande os seus pedidos de oração, que depois no final do culto nós vamos orar por todos. Amém? Então, agora nós vamos entrar no assunto, né? O livro do Apocalipse. Minha recomendação, mais uma vez, pegue lá o seu papel, caneta, um caderno, separe aí um material para você anotar, porque nós vamos estudar esse assunto por muito tempo e depois você pode usar essas suas anotações como material de consulta para você mesmo, né? Também não deixe de compartilhar
transmissão. Se você estiver no YouTube, no Facebook, compartilhe, porque assim a palavra do Senhor vai mais longe. Muito bom, então vamos lá, meus irmãos. Estudo do Apocalipse. Será que é importante estudarmos, irmãos, o livro do Apocalipse? É uma pergunta. Eu inicio esse estudo bíblico já com essa pergunta. Será que é importante? Será que é bobeira? Será que nós não deveríamos perder tempo com isso? Porque, afinal de contas, o Apocalipse fala do futuro, né? Muita gente diz, para que eu vou me preocupar com o livro do Apocalipse, sendo que ele trata do futuro e a vida cristã eu preciso ver hoje. A gente muitas vezes escuta crentes que estão na igreja há muitos anos falando esse tipo de coisa, né? Eu não preciso saber disso para ser salvo. Ok, porém, eu vou dizer para você que se você souber, você será abençoado. E muita gente acaba ignorando o livro do Apocalipse, sem dizer aqueles que têm medo de estudar o livro do Apocalipse, né? Não entende algumas simbologias que existem ali, ou bastante simbologias. Tem gente que tem medo de saber do futuro, mas não é bem assim, irmãos. Nós vamos entender a importância do estudo do Apocalipse hoje, através de um próprio texto bíblico, né? Que eu quero compartilhar com vocês, que está aqui. Olha só. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Então veja bem, em primeiro lugar, toda escritura é proveitosa, inclusive o livro de Apocalipse. Tem gente que também fala esses absurdos a respeito do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, eu não deveria prestar atenção no Antigo Testamento porque são coisas passadas. Alguns chegam até a dizer a época da lei, agora nós estamos na época da graça. Irmãos, não é assim. Diz aqui, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e etc., como nós lemos. E o próximo versículo é o que eu mais gosto. Veja só, no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja que interessante que existe uma bem-aventurança, uma bênção. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Ou seja, não é só dar uma lidinha e depois nunca mais encostar no livro do Apocalipse. Eu dou uma lida para dizer que eu já li, Não, a Bíblia diz aqui inclusive que nós devemos guardar as palavras dessa profecia. É uma pena a gente não estar junto no mesmo lugar, porque eu gostaria de perguntar, tem alguém aí que nunca leu o livro do Apocalipse? Certamente eu sei que existe aí alguns que não leram ainda o livro de Apocalipse por causa daqueles motivos que eu disse antes. Porém, o versículo bíblico que está aqui claramente: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Então não é só ler, é ouvir. E não é só ler e ouvir, é guardar. E para guardar, nós precisamos ter frequência, contato com o texto, certo? Muito bom. E agora a gente vai entrar numa parte interessante. O que significa a palavra Apocalipse? O que significa a palavra Apocalipse? Então, vamos lá entender a origem da palavra. Então, eu já coloquei aqui a resposta, significa revelação, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, para isso, eu coloquei aqui a palavra Apocalipse no original, no grego. Então, veja bem, aqui está no nosso idioma, na língua portuguesa, e aqui está no grego.
Então veja só, nós temos aqui a letra grega, o alfa, que corresponde mais ou menos à nossa letra na língua portuguesa, o A. Nós temos o Pi, que é mais ou menos o nosso P, né? Essa letra aqui, irmãos, grega, ela não é O, né? Ela chama ômicron, né? Então, quando eu pego A, isso aqui tem o sinal de A, tem o som de A, isso aqui, o Pi tem som de P e o ômicron tem som de O. Então, eu já vejo assim, apó. Nós temos o kata, essa é uma letra grega que se chama kata, que tem o som de C. E aqui nós temos o alfa novamente. Então, apocá. O lambda tem o som de L. Essa letra é o epsilon, Y. Essa aqui tem o sinal de U. Então, apocalü. E aqui, o que faz o sinal do psi é essa letra grega aqui que se chama psi. Por isso nós falamos psicologia, né? Quem aqui já prestou atenção, e essa letra aqui é o símbolo da psicologia, né? Justamente porque o nome dela é psi. Então, apocalipsis. Isso é assim que o Apocalipse é escrito na língua original. Essa letra é a psi. Essa letra aqui, ela é similar à nossa letra I. O nome dela é iota. E aqui é o sigma, né? É uma letra grega que tem 3 maneiras de ser expressada no idioma original. Então, agora todos vocês já sabem que apocalipsis é assim que se fala no original. E por que a gente quer saber disso? Vamos lá. Quando a gente fala de apó, significa movimento de retirada ou de afastamento. É isso que significa apó. Veja que apóstolos é aqueles que são apó, enviados para longe, ou seja, sai de perto e vai para longe, né? Então por isso que vem apóstolos, né? Porque são aqueles que se afastam de quem os enviou. E a outra parte da palavra, que é a palavra calipsos, significa esconder e cobrir. Então veja só, a palavra apocalipse significa eu afasto aquilo que está escondendo, eu retiro aquilo que está cobrindo. Então veja só, imagina que eu tenho algo que está cobrindo, certo? Então o apocalipse é afastar aquilo que está cobrindo, aquilo que está escondendo algo. E no momento em que eu tiro e que eu afasto aquilo que está escondendo, eu tenho uma revelação, porque aí eu consigo ver aquilo que estava aqui escondido, que estava coberto por algo. O apocalipse é eu afasto aquilo que estava cobrindo, eu descortino, né? É uma palavra, nem sei se existe, mas descortinar eu acho que eu já ouvi alguém dizendo em algum momento. Que é justamente isso, revelar, né? Tirar de cima, descobrir. Então a palavra apocalipse significa revelação, ou seja, no momento em que eu revelo, eu retiro o que está escondido e aí eu consigo ver exatamente o que está lá. Então aí vocês já conseguem, vocês já podem até treinar, escrever a palavra apocalipse no original. Quem está copiando, quem depois vai poder voltar, ver o livro, ver o vídeo, vai poder, aqui já sei como é que funciona, já sei como é que funciona para escrever apocalipse no texto original. E aí aqui nós vemos, né, se a gente pegasse a Bíblia grega, ela está escrito lá, apocalipsis, né? A gente acabou de ver essa palavra. Aí alguém vai dizer, mas pastor, aqui não está aquele alfa, né? O alfa do jeito que a gente viu aqui. Porque aqui está maiúsculo, né? O alfa maiúsculo ele é igual à nossa letra A. Então está aqui Apocalipse de Jesus Cristo. E aí a gente vê aqui na língua portuguesa, revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Quando nós pegamos uma Bíblia no idioma inglês, por exemplo, está escrito lá Revelation, né? A revelação, aquilo que está sendo
revelado. Muito bom. Já falamos da origem. O que nós já vimos até agora nesse estudo? É importante estudar o livro de Apocalipse? Vimos que sim. O que significa o nome Apocalipse? Acabamos de aprender aqui, desde da raiz grega do nome, até mesmo como a etimologia da palavra, da onde ela vem e o que ela forma, acabamos de aprender. Muito bom. E tá aí, né? Apocalipse, né? Muito bom. Quando a gente pega aqui o versículo 1, né? Então vamos agora à Bíblia. Tudo isso até agora foi uma introdução bastante interessante a respeito do livro, né? Então agora, quando tá todo mundo com a Bíblia aí, então vamos lá. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo. Eu já vi em outras Bíblias está escrito assim, Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então vamos lá, nesse versículo nós já temos uma outra boa parte do estudo bíblico, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui, em primeiro lugar, a revelação vem de quem mesmo? De Jesus Cristo. Esse, por si só, saber que o livro do Apocalipse é uma revelação que vem de Jesus Cristo, já deveria fazer com que a gente desse mais atenção ao livro de Apocalipse. Às vezes a gente trata o livro do Apocalipse como se fosse lá um juntadinho, lá um puxadinho que colocaram na Bíblia, que está lá no último livro das nossas Bíblias, e aí a gente deixa lá escondido. Não, mas aí diz, olha, revelação de Jesus Cristo é um motivo suficiente para nós nos ocuparmos com este livro. Então, se alguém disser, por que o pastor Luciano está inventando agora de estudar o livro de Apocalipse? A resposta é simples, são palavras de Jesus. Quando nós estudamos Mateus, nós vemos palavras de Jesus. Quando nós estudamos Marcos, Lucas, João, são palavras de Jesus. Agora, veja bem, Jesus não era uma pessoa que ficava perdendo tempo, né? Tudo que Jesus falou é importante, tudo que Jesus falou e ensinava servia para alguma coisa. E por que nós vamos ignorar o livro de Apocalipse? Vem dele, né? Tudo que Jesus falava tinha um rico propósito. Assim como o livro de Apocalipse também tem um propósito, né? Muito bom. Vamos para próximo detalhe que nós encontramos neste versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Irmãos, nem é tanto o foco do livro de Apocalipse, mas veja só, um Deus revela através do seu Filho, ou seja, um Deus criador de todas as coisas, soberano, revela através do seu Filho algo para os seus servos. Estranho, né? Veja como o relacionamento de Deus conosco, os servos dele, é maravilhoso. A ponto de Deus ter dado tal revelação para nós. E a palavra servos, irmãos, eu até fiz aqui algumas anotações. Porque quando nós falamos de servos, o conceito que nós temos na nossa sociedade de servos, hoje em dia, são as pessoas que prestam serviço para nós e que nós pagamos, né? Isso é aquilo que nós entendemos como servos hoje. Essas pessoas geralmente prestam um determinado serviço por um determinado tempo, por um determinado valor. Esse é o conceito de servos que nós temos, pelo menos a maior parte de nós aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Porém, no Novo Testamento, é interessante nós entendermos também a raiz dessa palavra servos. A palavra servos, irmãos, ela
lá no original, ela traz em si a ideia de alguém que foi capturado e está amarrado. Alguém que está capturado sob o domínio de alguém. Veja, já é diferente do conceito de servos que nós temos hoje, né? O conceito bíblico aqui de servos é alguém que foi capturado por alguém, é alguém que não pertence mais a si. O servo, se hoje nós contratamos alguém, dá horário de ir embora, ele vai embora, né? Mas o conceito de servo aqui no Novo Testamento, a pessoa era capturada, amarrada, não pertencia mais a si, ou seja, ela não pertence mais a si mesmo. E o terceiro ponto aqui que eu gosto, que é interessante, é a pessoa não tem mais direito sobre si mesmo. Alguém tem direito sobre ela. Então veja bem que isso mostra muito da relação nossa com o nosso Deus, né? Em primeiro lugar, o servo aqui, ele era capturado, amarrado, assim como nós fomos capturados e amarrados pelo amor de Deus, né? O amor de Deus é quem nos alcançou, que nos tirou do buraco do pecado onde nós estávamos. E agora nós estamos envolvidos por esse amor de uma tal maneira que nós não queremos sair dele. Não é? Eu falei sobre a segunda característica do servo do Senhor no Novo Testamento, é que ele agora não pertence mais a si mesmo. E aí eu peguei aquele versículo que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele não é apenas o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor também. Então nós agora somos como aquele conceito de servos do Novo Testamento, em que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Certo? Ou seja, nós estamos amarrados, envolvidos pelo amor de Deus, por esse tremendo amor, por esse ousado amor do Senhor. Não pertencemos a nós e alguém tem direito sobre nós, que é o que Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, Paulo dizendo, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, ou seja, não são mais as minhas vontades, não são mais os meus desejos, não são mais aquilo que eu penso, é aquilo que o meu Senhor quer. E quando nós pensamos, voltando ao texto agora do Apocalipse, o Apocalipse de João é escrito para essas pessoas que são servas do Senhor, que pertencem a Deus, que seguem as ordens de Deus, que não vivem mais para si, que entendem que sua vida não mais pertence a si. Irmãos, esse é o conceito de servo na Bíblia Sagrada. Não é o conceito de servo como nós temos hoje, que a pessoa recebe para ir trabalhar, às vezes falta, não vai. Irmãos, por isso eu digo, e eu sempre tenho falado na igreja e ensinado aos irmãos que estão comigo, a igreja do Senhor, servir a Deus não é servir a Deus e fazer quando eu quero, quando eu posso, quando eu acho por bem, quando eu estou com vontade. Um servo, ele não pertence mais a si. É por isso que eu levo muito a sério as questões ministeriais na igreja. Eu sou uma pessoa que gosta de dar oportunidade a todo mundo. Abro espaço para todo mundo trabalhar. Mas uma vez que alguém assumiu uma responsabilidade, eu espero que a pessoa faça, independente se faça chuva, se faça sol. Esse é o conceito de servo na Bíblia Sagrada. Os irmãos me perdoem se isso frustra o seu conceito de servir a Deus. Mas o conceito de servir a Deus na Bíblia é assim, não vivo mais eu não pertenço mais a mim mesmo. E aí nós vemos que essa tremenda revelação de Deus através de Cristo a João foi escrito aos servos. Se você é servo de Deus de verdade, essas profecias valem para você. Mas se você é um servo que só serve a Deus quando isso faz sentido para você, quando isso traz um benefício para você, talvez essas palavras não façam sentido e não sejam para você. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir aqui. Esse é o conceito da palavra servos. Então,
E tem um terceiro ponto aqui, né? Assim somos nós, né? Dele, ou seja, pertencemos a ele. E aí nós vamos para o outro ponto desse versículo, que nos fala a respeito do quê? Esse ponto do versículo nos fala sobre o propósito do livro de Apocalipse, né? Então veja só, olha o quanto nós já vimos hoje. O propósito do livro do Apocalipse é revelar algo que estava escondido. Vem de Cristo aos seus servos. Nós somos servos de Cristo. Os santos, né? Como nós estudamos nos estudos da santificação. E o que é que ele revela? As coisas que brevemente devem acontecer. Amém? Esse é o propósito do livro de Apocalipse, que eu quero detalhar esse propósito aqui nesse slide que nós estamos indo agora. Então, o livro de Apocalipse ele tem 3 propósitos principais. Em primeiro lugar, corrigir as igrejas da Ásia, ou seja, a igreja primitiva. As igrejas que tinham sido fundadas tanto por Paulo como pelos outros apóstolos também e pelos discípulos deles, porque eles pregavam o evangelho e iam fundando igreja. Então, fundando outras comunidades de fé, né, a igreja. Então, o primeiro propósito do livro de Apocalipse é corrigir as igrejas da Ásia. Corrigir por quê, meus irmãos? Assim como a igreja de hoje, as igrejas daquele tempo também tinham problemas. E Deus corrige aquele que ama. Por exemplo, agora há pouco no slide passado, eu falei coisas que são palavras de correção. E isso não tem objetivo de ódio. Isso tem o objetivo de demonstrar o amor de Deus, que quer que nós sejamos servos verdadeiros, né? E que nós não nos enganemos a nós mesmos. Porque quando nós achamos que estamos servindo a Deus, mas na verdade não estamos, nós estamos no prejuízo também. Então, da mesma maneira que Deus corrige hoje, Deus precisou corrigir a igreja que estava lá no final do primeiro século. Nós vamos ver no capítulo 2 e 3 mais detalhe disso. Nós vamos estudar, vamos passar pelas 7 igrejas da Ásia. Então, se você gosta do estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, nós vamos entrar no detalhe de cada igreja. Irmãos, vai ser uma bênção. Por quê? Existiam naquelas igrejas erros de conduta moral, erro de conduta ministerial, existia também frieza espiritual em alguma daquelas igrejas, existia apatia espiritual. A apatia significa o quê? Será que isso é importante? Será que não é? Ou seja, pessoas que relativizavam o evangelho. Então, o primeiro propósito e uma coisa importante de estudar o livro do Apocalipse ele foi sim um livro voltado às igrejas da Ásia, porém ele também é voltado a nós. Amém? Então, não nos esqueçamos disso. O segundo propósito do livro do Apocalipse é fortalecer a fé daqueles crentes, ou seja, encorajá-los a serem fiéis até o fim. Veja só, meus irmãos, não era só correção que vinham nas cartas às igrejas da Ásia. Vinham também uma palavra de ânimo e de fortalecimento. Por quê? Naquela época, a igreja estava sendo fortemente perseguida pelo Império Romano. E alguém vai dizer, mas a igreja sempre foi perseguida pelo Império Romano. Mas talvez nesse período aqui, talvez tenha sido um dos momentos mais sangrentos da história da igreja sob o Império Romano. Por quê? Vou dizer. Existia aqui um imperador nessa época que se chamava Domitiano. E esse imperador, ele se declarou Deus, ele se declarou divino, um ser divino. Até era costume que alguns imperadores se declarassem,
fossem considerados divinos depois que morressem. Mas o Domitiano aqui, ele nem esperou morrer para ser declarado divino. Enquanto ele estava em vida, ele disse, eu sou Deus, e ele exigia dos súditos, de todos aqueles que pertenciam ao Império Romano, que o considerasse Deus. Veja bem, o cristianismo, os crentes daquela época sabiam que o único Deus verdadeiro é Jesus. Sabiam que o único Deus verdadeiro é Jeová, né? Ou seja, e eles não podiam então adorar Domitiano como Deus, porque, em primeiro lugar, porque ele não era Deus, em segundo lugar, porque o cristianismo, assim como o judaísmo, é uma religião monoteísta, né? Não é uma religião politeísta de muitos deuses, é teísta, um Deus, né? Ou seja, então, os cristãos da época, eles se negavam a adorar o imperador romano como um Deus, e por conta disso eles eram torturados, eles eram mortos, sofriam todo tipo de barbárie. Então, nessa época aí, na época que o livro do Apocalipse foi revelado, era uma época de extrema perseguição. Então, fez-se necessário Jesus também enviar através das cartas aos anjos da igreja para que eles permanecessem fiéis. É lógico que as cartas foram destinadas ao anjo da igreja, porque a igreja, meus irmãos, ela tem ordem e decência, né? A carta não foi jogada lá no meio da igreja e qualquer um abriu e começou a ler. A carta foi enviada pelo próprio Jesus ao anjo da igreja, através de João, para que o anjo da igreja então abrisse, lesse e corrigisse os fiéis. Então nós já vemos a importância da ordem eclesiástica na igreja, já manifesta em Apocalipse. Então, através daquela mensagem, os crentes ali foram encorajados a ser fiel até a morte, né? O que perseverar até o fim. Nós vemos isso, né? Aquele que perseverar até o fim será colocado como coluna na casa do meu Deus. Aquele que for fiel até o fim receberá uma pedra branca, e na pedra branca estará escrito o seu nome. Ou seja, tudo isso eram os prêmios, galardão, né? Os galardões que os crentes receberiam por permanecer firmes e fiéis sem negar a Cristo. Apesar de ter um imperador lá com a faca dizendo, se você não me adorar como um Deus, eu corto seu pescoço, né? Então esse era o segundo objetivo do livro de Apocalipse. O terceiro objetivo era revelar o futuro, sim. Mas por que revelar o futuro? Por que Deus queria revelar o futuro à sua igreja primitiva? Irmãos, veja só. A igreja estava sofrendo. Não seria de se estranhar em algum momento eles começarem a se preocupar. Será que Deus está cuidando de tudo isso? Será que Deus está no controle? Então, através do livro de Apocalipse, a igreja na época ficou sabendo a respeito da vitória de Jesus sobre Satanás, que ele colocará fim sobre todo o mal, dava a perspectiva aos crentes da soberania de Deus, do juízo, ou seja, que o julgamento viria sobre justos e injustos. Ou seja, tudo isso deu à igreja da época e dá a nós uma tranquilidade de que nada que está acontecendo passará em branco aos olhos de Deus. Irmãos, às vezes nós vemos pessoas blasfemando do nome de Cristo na televisão. Nós vimos aí já 2 ou 3 carnavais seguidos, né, que eles colocam a imagem de Cristo, profanando a imagem de Cristo, né? Nós vimos no carnaval do ano passado uma cena onde Satanás pisava sobre Cristo. Vocês lembram disso, né? Sem dizer nos outros eventos públicos, como a marcha do orgulho LGBT, quantas vezes Cristo é profanado.
E aí a gente vai nas redes sociais e nós vemos os crentes virando a cabeça, virando os olhos, querendo defender Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve manifestar a nossa, como eu posso dizer, o nosso desconforto, com isso. Mas, irmãos, não pense que não haverá juízo para isso. Não pense que não haverá juízo para isso. E o propósito do livro do Apocalipse é demonstrar que sim haverá juízo. E nós devemos, irmãos, deixar na mão de Deus o cumprimento do juízo. Diz lá na palavra do Senhor, em algum lugar que me falha a memória agora, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse também mostrava à igreja sofredora daquela época que viria o juízo de Deus e que venceria todo o mal. E isso deve ser consolo para nós também. E tem muito crente que, como eu falei, vai lá, vira os olhos na internet e briga e quer... E aí acaba escandalizando o nome de Jesus. Ou seja, piorou. Né? Não estou dizendo que nós não temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Porém, meus irmãos, não vamos querer fazer aquilo que certamente Deus fará. O juízo virá, meus irmãos. Lembre-se, porque todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Né? Alguns serão penalizados. Haverá o grande trono branco, outro juízo de Deus. Irmãos, então o Apocalipse, quando nós estudamos e entendemos o livro do Apocalipse, isso também nos faz mudar a nossa postura cristã hoje. Né? E além disso, Deus também estava dando perspectiva, visibilidade àqueles cristãos de que haveria um novo céu, uma nova terra, um lugar onde eles viveriam em paz com Deus para todo sempre, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem etc, nem etc, etc. Então veja, o propósito do livro do Apocalipse, irmãos, é esse, e também para nós. Então, se nós passarmos pelos 3 objetivos aqui, os 3 objetivos são válidos para nós também. Correção para nós, fortalecimento da nossa fé no meio das tribulações e nos dá a perspectiva de que Deus é soberano e nada escapa ao seu controle. Amém? Vamos então dar continuidade. Falamos aqui do propósito do livro de Apocalipse, né? E aí nós vamos aqui, ainda no versículo 1, a João. Todos nós já sabemos, né? Ou acredito que a maior parte de nós saiba que quem escreveu o livro do Apocalipse foi João. Por quê? Foi ele quem recebeu a revelação e foi convidado a escrever, né? A registrar tudo aquilo. Ele não foi convidado a registrar apenas as cartas, mas ele foi convidado assim, chamado, né, a escrever todo o livro. E quando isso aconteceu? Já no final do 1º século, aproximadamente 95 anos depois de Cristo. Então vamos entender um pouco. Se Cristo nasceu no ano 0, vamos dizer assim, e João era contemporâneo de Jesus, ou seja, devia ser talvez ter mais ou menos a mesma idade de Jesus, um pouquinho mais novo, provavelmente um pouco mais novo, significa que no ano 95, quando Jesus teria então 95 anos, se tivesse vivo fisicamente, vamos dizer assim, então João já era também um velhinho, né? Então João aqui já era idoso, né? Já estava na melhor idade, já estava na terceira idade, sei lá, como nós chamamos, mas é isso. Então João escreve, ele registra isso quando ele estava prisioneiro, né, na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha grega que fica no mar Egeu. Se você pega o mapa da Grécia, você vai ver que entre Grécia e Turquia existe um mar ali, e aquele mar é o mar Egeu. Então, lembra, a Turquia, quando você pegar o mapa e você vê Turquia, na Turquia estavam as igrejas da Ásia, né? Quando a gente fala as igrejas da Ásia Menor, todas elas estavam
na Turquia atual. Então João foi enviado lá para a ilha de Patmos, uma ilha grega que ficava entre Grécia e Turquia, no Mar Egeu, provavelmente nessa localização. A gente pode até trazer um mapa na próxima lição para validar se a posição da ilha estava entre os dois países, mas se não estava entre os dois países, estava ao redor da Grécia. E João estava preso nesta ilha. A ilha de Patmos, ela funcionava como uma ilha-prisão. E aí, meus irmãos, se nós formos ler a respeito, existe muita coisa escrita a respeito da ilha de Patmos. Tem gente que diz que os maiores criminosos do Império Romano eram levados para lá e etc. Mas não existe assim embasamento sobre tudo isso. A verdade é que João ele foi preso, idoso, na ilha de Patmos, por não negar o testemunho de que Cristo era o Senhor. Então ele foi fiel, né? Ele foi testemunha do Senhor e por isso ele foi para lá, né? Então, como eu já falei aos irmãos, o imperador Domitiano aí foi quem mandou prender aí os cristãos e João foi preso. E depois que João sai da ilha de Patmos, ele volta para a cidade de Éfeso na Turquia, ou seja, então aonde ele morre, então de velhice, segundo a tradição, né? Segundo a tradição, João ele não foi morto, ele não sofreu martírio, né? Ele morreu de velhice mesmo. E essa história a respeito de João ter sido posto na ilha de Patmos, nós vemos, bom, em primeiro lugar, se nós lermos lá o versículo 9 do capítulo 1, está dizendo, João diz, eu estava na ilha de Patmos preso por testemunho do Evangelho. É só você olhar aí no versículo 9, você vai ver que está escrito isso. Porém, outras pessoas importantes da história da igreja primitiva, por exemplo, Policarpo, vocês já devem ter ouvido falar a respeito de Policarpo, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio, todos eles também falaram e escreveram a respeito da permanência de João na ilha de Patmos. Então, o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João, né? O apóstolo João, irmão de Tiago. Pertencia aí ao grupo que era mais próximo de Jesus. Bom, vamos ler o versículo 2. Então, tudo isso que nós falamos agora, nós falamos uma breve introdução do livro, falamos a respeito da origem, da importância de estudar o livro do Apocalipse, falamos sobre o propósito do livro, falamos sobre os destinatários do livro, que somos nós, os servos do Senhor, e agora vamos dar continuidade. Então, o versículo 2 diz, ou seja, falando lá que foi revelado a João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Uma coisa bastante interessante, meus irmãos, no livro de Apocalipse existem 7 bem-aventuranças. Quando a gente fala das bem-aventuranças, nós conhecemos lá também no livro de Mateus, capítulo 5, né? Ali Jesus fez o Sermão do Monte, e no Sermão do Monte tem o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados que sofrem por causa do meu nome, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, Jesus ele proclama ali no capítulo 5 de São Mateus diversas bem-aventuranças. O livro de Apocalipse traz 7 bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança que o livro de Apocalipse traz é essa: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Então, se eu perguntar para vocês em algum momento qual é a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse, respondam
rapidamente. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda a palavra da profecia, né? Não só para saber o futuro, mas, como eu já falei, tem diversas orientações para a vida cristã. Amém, meus irmãos? Nós já estamos aí 8h59, nós estamos terminando aquilo que eu preparei para o dia de hoje. 40 minutos de estudo até o momento. E na semana que vem nós daremos continuidade, né, ao estudo bíblico do Apocalipse. Então aí agora vocês já conseguem ler perfeitamente isso que está na tela, né? Agora vocês sabem como faz, até mesmo escrever. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos para terminar. Eu gostaria de orar por todos aqueles que pediram oração, por todos aqueles que encaminharam seus pedidos de oração. Eu vi que a irmã Rose, ainda antes de nós iniciarmos o estudo, ela já tinha colocado aqui que desejava que nós orássemos por ela, que ela está com muitas dores, e aquilo que eu digo aos irmãos, ela está naquela segunda fase das quimioterapias, a fase onde ela toma uma quimio por mês, não é mais uma por semana, e uma quimio por mês, porém é a quimio que é muito forte, né? Então nós vamos orar por ela também. Amém, meus irmãos? Eu não sei se nós temos outros pedidos de oração. Estou aqui aguardando alguns segundinhos antes de terminar, porque a Ellen deve estar trazendo para nós os pedidos de oração. Bom, meus irmãos, enquanto nós aguardamos, eu volto a lembrar, né, essa semana estamos com os cultos suspensos, mais uma vez, infelizmente, porém vamos permanecer firmes, né? Vamos permanecer firmes. Amanhã teremos aquela programação convencional, o irmão Francisco estará dirigindo o culto e nós podemos participar juntamente com ele, né? Então é isso, meus irmãos. Não me chegou até o momento nenhum outro pedido de oração. Então nós vamos orar pela irmã Rose, e você que talvez tenha enviado seu pedido de oração e não chegou até agora, saiba que nós estamos intercedendo por você também. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento por estarmos diante de ti, Senhor, por te louvar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, queremos te agradecer por tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos nesta noite a respeito do livro de Apocalipse. Fizemos esta breve introdução que daremos continuidade na próxima semana. Queremos apresentar, Senhor, diante do Senhor, a nossa irmã Rose, que está, Senhor Jesus, na UPA, carente, Senhor Jesus, de uma intervenção do Senhor, tem sentido muitas dores nesse tratamento contra o câncer. Estenda as tuas mãos sobre ela, Senhor Jesus, fortalece a tua serva fisicamente, espiritualmente, assim também, Senhor, como o irmão Elton. Senhor nosso Deus, queremos interceder também em favor da prima do irmão Aparício, a irmã Cidinha. Senhor Jesus, tu és poderoso para curar. Queremos também te apresentar o irmão Alexandro, Senhor, que esteve enfermo esta semana. Senhor, abençoa o teu servo, abençoa os demais irmãos que estão doentes, que estão carentes da nossa oração, meu Pai. Senhor, tu conheces, talvez até mesmo pedidos de oração que nos foram enviados enquanto nós já estávamos orando, mas o Senhor sabe de todas as coisas e nós apresentamos a Ti. Senhor, alcança cada uma de nossas casas neste momento. Senhor, fica conosco nesta noite e que nós possamos ler, ouvir e guardar tudo que está escrito no livro de Apocalipse, no livro desta profecia. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e nós nos vemos amanhã no culto com o irmão Francisco. E outra notícia, né? Talvez se alguém dissesse, mas nós no domingo agora, é o quarto domingo, nós teríamos ceia do Senhor. Irmãos, veja só, como existe a possibilidade de na semana que vem reabrir os cultos,
Eu prefiro que a gente espere mais uma semana, porque aí nós conseguimos participar da Santa Ceia dessa maneira de 30%, né? Caso não libere na outra semana, então nós vamos fazer aquela ceia como nós fizemos da outra vez, né? Pequenos grupos, cada culto de 30 minutos e etc. Amém, meus irmãos? Então, só deixando claro para os irmãos que nós faremos a Santa Ceia, não no próximo domingo agora, no outro. Amém? Que Deus a todos abençoe, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Nós dizemos amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. De suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu. E a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está